Olá! Boa tarde! Mais um dia de live aqui com você, para que a gente possa construir coisas verdadeiramente magníficas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a importância de você ter orgulho daquilo que você se tornou, de se reconectar à sua história de uma forma positiva e de assim conseguir se perdoar. Fazer um movimento importante em sua vida de se perdoar. O movimento aqui é de auto-perdão, tá? Eu quero de verdade que você fique aqui comigo, certo? Eu acredito que essa live vai ser muito terapêutica, tá? Muito terapêutica. Eu sei que depois dessa live você vai conseguir fazer alguns movimentos em sua vida que você não tem conseguido. Então, essa é a live 11 de 21 do Desafio Viver de Terapia. E eu quero saber que live é essa sua, tá? Se essa live é 10 de 21, 9 de 21, 11 de 21, tô aqui nas 11, Ilvan, tá? Fala pra mim, tá? Diz aí pra mim que live é essa sua. Quero dizer o seguinte, se você tá chegando aqui hoje ou não participou das demais, volta, vai ficar disponível tudo até o final do desafio, tá bom? Boa tarde! Diz aí pra mim, primeira live. Maravilha, 11 de 21. 11 de 21. 11 de 21, eita! 11 de 21, BH, Belo Horizonte. Muito bem. Obrigado, Roseli. Obrigado. Aproveita e diz de onde é que você está vindo, tá bom? Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Espírito Santo. Vamos lá. Maravilha. Coisa boa. De verdade, quero fazer um convite para você, tá? Essa live é importantíssima, inclusive para que nós possamos realizar os processos que nós começamos a fazer ontem sobre dinheiro, tá? Então clica nessa seta e compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer ver aqui, fazendo esse movimento de mudança, tá bom? Tem gente de Monte Claros, Minas Gerais. Vamos lá. Vamos fazer acontecer hoje, certo? 18h11 para mim aqui na Suíça. 13h11 aí no Brasil. Vamos fazer valer a pena esse tempo, cada segundo, tá bom? Muito bem. Hoje eu vim no analógico. Preparei o tema todo no caderno. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Hoje é um dia importantíssimo pra você. Você acordou. Você tá viva. Você tá vivo. Tá na metade do dia pra você, finalzinho pra mim. Vamos fazer esse dia valer a pena, tá bom? Vamos fazer esse dia valer a pena. Fica aqui comigo, totalmente conectado. 100% inteiro. Estado de presença. Se você me entregar isso, eu prometo pra você que a gente vai sair daqui transformado, tá bom? De verdade. Muito transformado. Vamos lá, e chama esse povo. Chama esse povo. Chama esse povo. Muito bem. Vamos lá. Inspira profundamente. Expira. Se você está me vendo e se você está me ouvindo bem, digita 1 aí no chat para eu saber que você está me vendo e me ouvindo bem. Digita 1 aí no chat para que eu tenha certeza que você está me vendo
e me ouvindo muito bem. Queria até pedir para que a minha equipe respondesse aqui no chat se o pessoal está me vendo e me ouvindo bem, por favor, tá? Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu começar da seguinte forma, tá? Pedindo primeiro, antes de qualquer coisa, para que você possa se conectar com você mesmo. Para que você possa se conectar com a sua própria história, tá bom? Isso é fundamental. Que você possa se conectar aqui com a sua própria história. Tem um filósofo chamado o Heidegger, que ele diz assim: no dia em que os fatos falarem, eles não precisarão ser interpretados mais. Eles ganharão vida. E não vai ter por que existir ciência. E não vai ter por que existir filosofia. Os fatos, eles não são capazes de falar. O que nós sentimos em relação às coisas que nos aconteceram tem a ver essencialmente com a forma como nós significamos esses processos. Isso significa que a forma como eu e você nos conectamos ao nosso passado pode definir, em última instância, a qualidade da vida que nós vivemos hoje. A qualidade da vida que nós vivemos no presente. E, portanto, pode definir, em primeira instância, o nosso futuro. Como vai ser esse futuro. E o que eu quero aqui, nessa live, é dizer para você que é fundamental que você faça as pazes com o seu passado. Faça as pazes com as escolhas que você fez. E, em outras palavras, quando você faz esse movimento de fazer as pazes com as escolhas que você fez, é muito importante, nesse movimento, aquilo que de mais magnífico surge é que você tem uma capacidade incrível de se perdoar nesse momento. E aí aqui, eu quero dizer para você que o passado, ele pode atuar de duas formas na nossa vida. O passado, ele pode atuar de duas formas na nossa vida. A primeira forma com que o passado atua na nossa vida pode ser drenando as nossas energias. Pode ser nos jogando para baixo, literalmente. Mas o passado também, ele pode atuar na nossa vida nos impulsionando. Fazendo com que nós olhemos para esse passado e consigamos dizer para nós mesmos: nossa, se eu viver tudo isso hoje com mais maturidade, eu sou literalmente imparável. Nada pode me parar. Se eu conseguir escalar esse poço, nossa, se eu conseguir fazer esse movimento de escalar esse poço, então hoje não é nada, absolutamente nada que possa me parar. E então o passado revela para você como você foi forte. Como você, com menos maturidade, menos inteligente, menos experiência, como você foi forte e você conseguiu passar por tudo da melhor forma possível. Tá bom? E eu quero dizer que a forma como a gente encara esse passado é um jogo. É um jogo. É um jogo interno, não é um jogo externo. Eu vou repetir a frase de Heidegger porque eu acho que ela é bastante útil nesse contexto. No dia que os fatos falarem, eles não precisarão ser mais interpretados. Isso significa que a forma como você encara esse passado, a forma como eu encaro esse passado, é um jogo interno. E se é um jogo interno, existem jogos que fazem com que a gente ganhe e existem jogos que fazem com que a gente perca. O que eu quero aqui é que se esse jogo interno está fazendo com que você perca, eu quero aqui mudar esse jogo interno, virar essa chave, para que você não perca mais para você. Então, se você quer fazer esse movimento comigo, nesse momento, o que eu quero é que você se concentre em você mesmo. E nesse movimento de você se concentrar em você mesmo, o que eu quero de verdade é que você se permita estar completamente no presente. Porque as coisas que eu vou falar aqui são coisas importantíssimas.
Coisas que têm o poder de fazer com que você vire a chave, que você entenda a engrenagem que fez você chegar até aqui. E ao entender essa engrenagem, você consiga perceber por que muitas vezes você se pega no presente em depressão. Por que muitas vezes você se pega no presente chateado? Por que você se pega muitas vezes no presente ansioso? Por que você se pega muitas vezes no presente se sentindo mal com você mesmo? E você vai perceber que a raiz de uma série de processos que acontecem no presente tem a ver com a forma como nós estamos lidando com o nosso passado. Tá bom? Com o olhar que nós estamos lidando para o nosso passado. Então, o tema de hoje é muito importante, eu vou colocar ele aqui, tá? E eu quero de verdade que vocês compartilhem isso aqui, antes que eu me esqueça de colocar, né? Compartilhem isso aqui para que nós possamos fazer uma live magnífica, tá bom? Vamos lá. Inspira, expira. Inspira, expira. Muito bem. Vamos começar. A primeira coisa para que nós possamos ter orgulho da gente mesmo é a gente se conectar de uma forma diferente com a nossa própria história. O que significa dizer, em última instância, ser mais justo com a gente. Ser mais justo com a gente. Você passou por uma série de coisas na sua vida. E eu não sei o que foi que você passou na sua vida. O que eu sei é que ao longo da sua vida, você pode ter feito escolhas. E hoje, você se arrepende dessas escolhas. Ao longo da sua vida, você pode ter tomado decisões, tomado determinadas atitudes. E hoje, você se arrepende das escolhas que você fez no passado. Se isso acontece com você em algum nível, e você se sentir à vontade, diz para mim aí no chat para que eu possa saber. O que eu quero lhe dizer com relação a isso é que é muito importante para que você possa modificar a sua forma de conexão com o passado, você olhar para a sua própria história de uma forma diferente. E perceber que hoje, no presente, é como se você já tivesse subido uma montanha. E hoje você estivesse no topo da montanha. E de lá do topo da montanha, você é capaz de ver tudo que está acontecendo embaixo. Porque à medida em que o tempo foi passando, à medida em que você foi aprendendo com as próprias experiências, o seu nível de consciência se ampliou. E essa ampliação desse nível de consciência fez com que você fosse subindo uma montanha. E hoje, você consegue ver coisas que você não conseguia ver no passado. E hoje, a Maria, o Pedro, a Joana do presente tem um nível de consciência que lhe permite ver, ouvir e sentir coisas que no passado ela não conseguia, que no passado ele não conseguia. E aí você cresce, você vai amadurecendo, você vai subindo essa montanha, os seus níveis de consciência eles vão se dilatando, eles vão se amplificando, esses níveis de consciência. E com estes níveis de consciência você olha para o passado, para a sua criança. E muitas vezes você tem um movimento que é de injustiça, que é injusto. Onde você, com o seu nível de consciência atual, julga aquilo que a criança fez, quando ela ainda não tinha vivido tudo aquilo que você viveu. Você, com o seu nível de consciência atual, critica aquilo que a criança fez, que a jovem fez, quando ela não tinha ainda a experiência que você tem. E eu não sei se faz sentido isso para você, mas esse movimento que você vai fazendo ascendente na sua vida
de ganhar cada dia que passa mais consciência, lhe permite ver, ouvir e sentir coisas que antes você não podia ver, nem ouvir, nem sentir. Isso permite com que você faça escolhas diferentes hoje das que você fazia no passado. Isso permite com que você se comporte diante da vida hoje de uma forma diferente da que você se comportava no passado. Olhar para a criança e desconsiderar o processo, aquilo que fez com que você chegasse até o topo dessa montanha, com níveis de consciência mais ampliado, é injusto. Criticar essa criança é injusto. Então, o primeiro movimento aqui, para que você possa ter orgulho do que você se tornou, é ter um olhar mais compassivo com essa criança. É ter um olhar mais amoroso com essa criança. É olhar para essa criança de uma forma diferente. Entende? Eu, durante muito tempo, critiquei meu pai. Quem me conhece aqui sabe que eu já falei aqui que meu pai, ele tem uma extrema dificuldade de dizer eu te amo. Meu pai é um homem de atitude, digamos assim. Ele tem extrema dificuldade de sentar comigo para poder conversar. As conversas que eu tinha normalmente com meu pai eram conversas sobre futebol, sobre esporte, sobre amenidades. Eu não me recordo na minha infância de meu pai ter sentado comigo para ter uma conversa, sabe? Uma daquelas conversas que o pai tem para orientar o filho. Eu não me recordo. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? E durante muito tempo na minha vida, a criança que eu era, porque criança aqui é só uma metáfora, criticou. Durante muito tempo da minha vida, essa criança julgou. Durante muito tempo da minha vida, essa criança até mesmo se distanciou do pai, por acreditar que o pai efetivamente nunca tinha amado. Mas essa criança, ela foi subindo a montanha. Essa criança, ela foi ampliando os seus níveis de consciência. Essa criança, ela foi vendo aquilo que ela não via, ouvindo aquilo que ela não ouvia, e até mesmo sentindo, a partir das experiências que aconteceram na sua vida, aquilo que ela antes não sentia. E o dado concreto é que, quando eu estava mais ou menos por volta de 25, 26 anos, eu fiz uma viagem com meu pai. E nessa viagem, meu pai pôde abrir um pouco da infância dele comigo. E eu não sei por que ele falou, só sei que ele falou, ele não era um homem muito de falar. Por volta dos meus 25 anos. E aí ele começou a falar, ele falou que o pai dele trabalhava na fazenda, que o pai dele não tinha condições de criar ele. Ele falou algumas coisas que eu já sabia, que a mãe dele tinha falecido quando ele tinha 5 anos. Mas ele falou coisas que eu não sabia também. Que o pai dele trabalhava em uma fazenda e ele ganhava o sustento trabalhando nas terras de outra pessoa. E que o trabalho era muito puxado, que ele não tinha condições de cuidar de meu pai. E que então o pai dele levava ele de casa em casa, pedindo para que as pessoas cuidassem. Então, uma criança de 6, 7, 8, 9 anos trabalhava na casa das pessoas para que essas pessoas cuidassem dela. E normalmente o que acontecia era um regime de exploração. E normalmente essa criança era violentada. E normalmente coisas terríveis aconteceram com meu pai. E enquanto meu pai falava essa história, eu olhava para a minha infância e eu dizia para mim mesmo: nossa, que infância magnífica eu tive. Que infância magnífica eu tive. Porque enquanto meu pai falava isso sobre a infância dele, eu fazia uma regressão espontânea na minha própria vida. E eu me recordava que de fato meu pai nunca tinha conversado comigo. Mas eu me recordava dos momentos e tempos de qualidade que meu pai me dava. Eu me recordava que a gente não tinha muito dinheiro, mas meu pai chegava até mesmo a fabricar os brinquedos. Nunca vou me esquecer de um brinquedo que meu pai fez, um tal de um toque-toque, que era, ele botou uma madeira, vários pregos e aí uma moeda. E ele fazia uns gols assim na madeira,
e que eu dava um toque na moeda, meu pai dava um outro toque, e que à medida que a gente ia se aproximando mais do gol, a gente ia ganhando até que a gente fazia o gol. E que meu pai fez aquilo comigo. Diferente de meu filho que tem vários brinquedos, eu não tinha brinquedo, meu pai fez aquilo comigo. Meu pai me dava tempo de qualidade quando eu era criança. Meu pai ia para a praia comigo, fazia a raia, temperava a linha numa época que era possível ainda, e empinava a raia comigo. E enquanto meu pai falava da infância dele, eu me lembrava da minha infância. E esses são momentos em nossa vida em que a gente amplia os nossos níveis de consciência. E a gente começa a ver, a ouvir e a sentir coisas que a gente não via, ouvia e sentia. E naquele momento, eu preciso dizer para você que eu tive muita vergonha dos movimentos que eu fiz na minha vida para me distanciar do meu pai. Dos movimentos que eu fiz na minha vida por incompreensão. E a partir daquele momento, meio que primeira vez em relação ao meu pai, que eu tinha feito uma coisa errada. Que eu tinha feito uma coisa errada. Que eu tinha feito um movimento errado com relação a ele. E do alto daquela montanha, que agora eu tinha percorrido e meus níveis de consciência tinham se amplificado, eu julgava a criança que estava lá embaixo, que não tinha condição de perceber aquilo que estava acontecendo. Eu não sei se isso acontece com você em algum nível, eu não sei. Mas o que eu quero lhe dizer aqui, isso é muito importante, é que eu e você somos frutos de uma programação. Somos frutos do conjunto de experiências embaralhadas que temos a oportunidade de viver em nossa vida. E que os nossos níveis de consciência e de escolha, portanto, em cada momento da nossa vida, tem a ver com esses níveis de consciência. É injusto o Ilvan, que teve acesso a estas memórias, criticar. O Ilvan, que teve acesso a essas memórias não tem um olhar compassivo em relação àquilo que o Ilvan anterior fez. Quando você faz isso com você, o que acontece é que você se joga para baixo. O que acontece é que você está exigindo de você algo que você não podia dar. É injusto. É injusto com você. E toda vez que a gente é injusto com a gente mesmo, a gente entra em sofrimento. E eu não quero que você entre em sofrimento. Porque quando a gente é injusto com a gente mesmo, a gente deixa de ter orgulho daquilo que a gente se tornou. E a gente passa literalmente a se açoitar. A gente passa literalmente a entrar em sofrimento. E isso drena as nossas energias. E o que eu quero lhe dizer aqui, muito importante, é que eu não sei o que foi que você fez no passado. Eu não tenho a mínima ideia do que foi que você fez no passado. Eu não sei que ato você cometeu. O que eu posso lhe dizer é que você é fruto de uma programação. Você foi fruto de uma série de experiências embaralhadas que deram origem ao nível de consciência que você tinha naquele momento. Eu não sei se o erro que você cometeu foi no campo dos relacionamentos. Não sei se foi no campo profissional. Eu não sei em que ponto da sua vida você cometeu esse erro, se você cometeu esse erro. O que eu sei é que é muito importante você ter um olhar compassivo. Porque naquele momento você fez a melhor escolha que você poderia. Por pior que hoje você acredite que é essa escolha, naquele momento você fez a melhor escolha que você poderia. E é importante você honrar isso. É importante você honrar isso. Só que tem uma segunda coisa muito importante aqui. Tem uma segunda coisa aqui que é muito importante. Quando a gente amplia os nossos níveis de consciência, muitas vezes a gente se esquece que foram justamente as experiências que nós tivemos a oportunidade de viver que fizeram com que nós conseguíssemos ampliar os nossos níveis de consciência. E a gente se esquece de uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês aqui. E eu quero que você ouça isso aqui, se você é terapeuta.
Porque o que eu quero que você perceba aqui, e se você não é terapeuta, se você está aqui por causa de você, é que você vai ver isso na clínica o tempo inteiro. Os seus clientes vão falar isso o tempo inteiro com você. E se você está aqui por causa de você, você está vendo isso talvez o dia inteiro com você. Você vê isso acontecer com você. A gente se esquece que a gente só subiu a montanha porque a nossa criança fez um conjunto de escolhas. Porque a nossa criança errou. E a gente se esquece de uma coisa muito importante. Que aquilo que mais ampliou os nossos níveis de consciência não foram os momentos em que nós acertamos. Aquilo que mais ampliou os nossos níveis de consciência foram os momentos que nós erramos. Isso significa então que todas as vezes em que eu e você erramos de forma épica, em que todas as vezes que nós erramos a tal ponto que hoje a gente sinta vergonha daquilo que a gente fez, que todas as vezes em que nós erramos verdadeiramente, aquilo foi brutal. Esses foram os momentos que nós mais aprendemos. Esses foram os momentos em que verdadeiramente nós aprendemos para nunca mais nos esquecermos aquilo que fizemos. E esses momentos de aprendizado fizeram com que nós nos reinventássemos, dilatando os nossos níveis de consciência. E isso foi o que fez com que a gente conseguisse subir a montanha. Então perceba, no fundo, o que você faz quando você não tem um olhar compassivo em relação à sua criança. Quando você não tem um olhar compassivo em relação à sua criança, o que você faz, na verdade, é criticar as pernas que te trouxeram até aqui. É criticar as pernas que lhe trouxeram até aqui, o veículo que serviu de meio para que você subisse até o topo da montanha. E o topo da montanha aqui é só uma metáfora do seu nível de consciência hoje, que é maior do que em qualquer outro tempo da sua vida. E isso eu não tenho dúvida. Você está criticando o veículo, as pernas, você está se criticando, você está criticando a si mesmo de uma forma muito dura, e esquecendo que foi graças a cada passo que essa criança deu que você chegou até aqui. Se você for parar para olhar, e eu estou tendo a oportunidade agora de perceber isso, e se você não é pai, talvez você já tenha visto uma criança quando ela começa a andar, é impossível não cair. Aliás, olha que coisa magnífica é a vida. Uma criança quando começa a andar, o primeiro aprendizado dela é aprender a cair. Entende isso que eu estou lhe dizendo, porque isso aqui é muito importante. O primeiro aprendizado é saber como movimentar o corpo para poder aprender como cair, para não cair de cabeça, para não colocar em risco a sua própria vida. Tanto que chega um determinado ponto do processo de aprendizado de andar, que os pais já ficam até mais tranquilos, porque os pais dizem assim, opa, já sabe cair. Então ele levanta, vai andando, cambaleando, pegando em uma coisa, pegando em outra, e daqui a pouco cai, mas cai certinho. Aprendeu a cair. A sua criança, com os erros que cometeu no passado, ensinou você a cair. Ensinou a você o que era o fundo do poço. E justamente por ter ensinado isso a você, o que era o fundo do poço, ter jogado você lá e ter feito você escalar, assim como uma criança quando cai e aprende a cair, consegue levantar, é que esses seus níveis de consciência se amplificaram. É que hoje você pode fazer escolhas completamente diferentes. Completamente diferentes. A vida é esse fluxo. A vida é esse fluxo. O ser humano, ele não nasce pronto e acabado. Eu e você somos uma pedra rara. Mas para que essa luz ela possa sair, é importante que a gente seja lapidado pelo meio. E a melhor forma de acelerar os processos para que essa luz possa sair é a partir das experiências. E não tem tutorial. Não tinha tutorial lá. Não tinha tutorial lá. Você não podia entrar no YouTube e baixar um tutorial para fazer a melhor escolha no seu primeiro relacionamento amoroso. Não tinha. Você fez a melhor escolha que você podia. Quando você montou a sua primeira empresa ou quando você começou a trabalhar, não tinha um tutorial lá.
Você fez o melhor que você podia. Não tem um tutorial também para uma criança aprender a andar. Ela faz o melhor que pode. E justamente por isso ela cai. E justamente por isso ela precisa aprender a cair. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Aquilo que de mais magnífico a vida te ensinou não foi a glória. Aquilo que de mais magnífico a vida lhe ensinou não foi a acertar. Aquilo que de mais magnífico a vida te ensinou foi a cair, a aprender a cair. Esse é o maior aprendizado de todos. Porque assim como 2 e 2 são 4, a vida é um fluxo. Eu e você iremos cair. Então, do alto dessa montanha, com mais consciência agora, a única coisa que você aprendeu, e que talvez você tenha aprendido como ninguém mais, é a cair. E talvez, e somente por isso, e talvez e justamente por isso, você deva olhar para essa criança e ser grata. E ser grato. Ser grata a essa criança por todas as oportunidades que essa criança lhe deu de aprender. Por ter sido as pernas que te trouxe até aqui. Por ter sido as pernas que te trouxe até aqui. Não adianta você brigar com ela. Não adianta você não aceitar ela. Quanto mais você fizer esse movimento em sua vida, menos liberado para viver outras coisas. Mais comprometido o seu campo fica. Menos liberado para viver outras coisas você está. Então eu quero pedir aqui de verdade que nesse momento você se conecte com essa criança. E que você permita que essas palavras que eu estou dizendo aqui, de alguma forma, de alguma forma, penetrem o seu coração. E eu não sei o que é que acontece com o seu peito quando estas palavras preenchem o seu coração. Eu não tenho ideia do que é que acontece com o seu peito. O que eu sei é que acontece alguma coisa com o seu peito. E enquanto isso acontece com o seu peito, você é capaz, na parede da sua memória, de lembrar dessa menina. Na parede da sua memória, de lembrar deste menino, desta criança. E simplesmente dizer, eu te perdoo. E quando você diz assim, eu te perdoo, você sente uma energia percorrer todo o seu corpo. Do topo da sua cabeça, passando por todo o teu corpo, até os dedos do teu pé. E essa energia é uma energia que lhe vitaliza. E essa energia é uma energia que lhe vitaliza e que faz com que pouco a pouco você consiga se reconectar com o seu passado, com a sua história. Eu te perdoo. Obrigado por ter me dado a oportunidade de viver o que eu vivi. Obrigado por me trazer até aqui. Obrigado pelas oportunidades incríveis de aprendizado que você me deu. Obrigado, acima de tudo, por todas essas oportunidades de aprendizado. E por amplificar os meus níveis de consciência. E por me permitir hoje fazer diferente. Foram as tuas escolhas equivocadas no passado que fizeram com que hoje eu tivesse consciência o suficiente para poder fazer diferente. Esse movimento é um movimento que vai entregar para você poder na sua vida. Foram as tuas escolhas do passado que ampliaram os meus níveis de consciência e que hoje me permite fazer diferente. Quando você faz isso, o movimento que você está fazendo é de se reconectar com o teu passado. O movimento que você está fazendo é de honrar a sua criança. O movimento que você está fazendo é de amar a sua criança. E quando você ama a menina, quando você ama o menino, você ama a si mesmo. E você sente no seu coração essa integração. Você sente no seu coração
essa integração. Porque você ama a você mesmo. De uma forma que talvez há algum tempo você não ame. Você entende a você mesmo de uma forma que talvez há muito tempo você não entende. Então olha para essa menina, respira fundo, solta e diz para essa menina: eu te perdoo. Obrigado por ter me trazido até aqui. Obrigado pelas tuas escolhas e pelo aprendizado. Obrigado por ter ampliado os meus níveis de consciência. Obrigado por tudo isso, por esse conjunto de experiências que hoje me permite fazer da minha vida algo completamente diferente do que eu fiz no passado. E eu te perdoo. E quando você perdoa ela, você se perdoa. E esse movimento é um movimento importante. Esse movimento aqui é um movimento importante. Porque quando você faz esse movimento, você abre uma fenda. E quando você abre uma fenda, o que se descortina diante de você é a sua própria vida. O que se descortina diante de você é a sua própria vida, as tuas experiências, a sua história. Aquilo que lhe trouxe até aqui. Enquanto você não faz esse movimento, o que acontece é que você nega a sua própria vida. Você nega a sua própria história. O movimento que você faz é de tentar esquecer. E essa amnésia provocada por sugestão, essa amnésia provocada por sugestão de auto-hipnose, faz com que você se esqueça, faz com que você adormeça, porque você não quer se lembrar daquilo que você fez. Só que quando você faz isso, o que acontece é que você perde aquilo que de mais magnífico as experiências podem te dar, que é repertório. Aquilo que de mais magnífico essas experiências podem te dar, que é a possibilidade de, com esse novo repertório, fazer diferente no presente. Fazer completamente diferente no presente. Quando você abre mão de se lembrar, você também está abrindo mão de fazer diferente. E eu não sei o que é que acontece com você quando você se lembra. Quando essa fenda se abre e pum, você vai lá e vê tudo o que aconteceu no passado. Eu não sei o que é que acontece com você. Eu não sei. O que eu sei é que é importante você fixar isso na parede da sua memória. Porque se você fixar isso na parede da sua memória, essa lembrança, essa recordação, essa experiência vai permitir com que você nunca mais viva isso. Porque você vai olhar para o seu passado, você vai honrar o seu passado, você vai ser grato a essa criança por ter lhe trazido até aqui. E você vai aprender e você nunca mais vai se colocar naquela condição de novo. A ausência de auto-perdão. A ausência de auto-perdão faz com que a gente repita a cena. A ausência de auto-perdão faz com que a gente repita a cena. E faz com que a gente repita a cena, porque quando a gente não se perdoa, é tão ruim, que a gente procura esquecer. E quando a gente procura esquecer, é como alguém que retira do corpo os anticorpos que podem lhe fazer nunca mais ter uma determinada doença. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Se faz sentido isso que eu estou lhe dizendo, eu quero que você coloque aqui para mim: faz sentido. Ilvan, faz sentido de verdade isso que você está dizendo. Faz sentido de verdade. E eu assumo o compromisso aqui, nesse momento, de nunca mais esquecer. De nunca mais esquecer
o que aquela menina fez, o que aquela criança fez, nunca mais na minha vida eu vou esquecer. Porque eu já aprendi, inclusive, que perdoar não é esquecer. Perdoar é honrar tudo aquilo que a gente fez. E quando eu faço esse movimento, de honrar aquilo que eu vivi, eu desperto o amor, eu desperto gratidão na minha vida. E um sem número de coisas na minha vida começam a fluir. Então eu te perdoo. Eu te perdoo. De verdade. Fala isso para sua criança. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Fala isso de verdade para sua criança. E repete isso quantas vezes for necessário. Até que ela entenda que ela fez as melhores escolhas que ela poderia naquele momento. Ela fez as melhores escolhas que ela poderia naquele momento. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Até ela entender. Porque quando ela entender, você também vai entender. E quando você entende, você simplesmente consegue se libertar. Tá bom? De verdade. Faz isso. Porque hoje você é um homem e hoje você é uma mulher melhor. Completamente diferente. Tá? Completamente diferente. E você é capaz de perdoar a sua criança. Inspira. Expira. Muito bem. Muito bem. De verdade. De verdade. E à medida que você vai fazendo isso, e que você começa a olhar para a sua vida, para a sua criança, de uma forma diferente, as coisas mudam. Sabe por quê? Você olha para o presente, e quando você olha para o presente, você começa a divisar oportunidades. Oportunidades que você não via antes. Porque agora você está conectado, existe um fio de conexão com a tua experiência, com o que aconteceu. Oportunidades no campo dos relacionamentos, oportunidades no campo da carreira, oportunidades no campo da finança, oportunidades na sua vida como um todo. Oportunidades como mãe, oportunidades como pai, oportunidades como amigo, oportunidades como irmão, que você não era capaz de divisar. Porque agora você está vivendo num mundo onde você tem conexão e você tem total acesso a todas as experiências que aconteceram com você. E esse total acesso às experiências que aconteceram com você lhe entrega um poder incrível, tá? Há algum tempo atrás eu não sabia o que significava o privilégio de envelhecer. Adolescentes são bestas, né? Jovens são bestas. Eles acham que uma cutis impecável, sem marcas, é tudo que a vida pode entregar. Mas aquilo que de mais magnífico a vida pode nos entregar são as experiências. É você olhar para trás e você poder dizer, você não sabe por onde eu caminhei para poder chegar até aqui. E poder olhar para o teu presente e, diferente daquela jovem, diferente daquela criança que não via as oportunidades, você começa a ver essas oportunidades. Porque, acima de tudo, o que acontece com você é que você começa a ter orgulho daquilo que você se tornou. Porque você deixa de estabelecer comparações com a vida de outras pessoas. Você passa a se comparar com você mesmo, com a sua própria história, com a sua própria trajetória. Com o que aconteceu com você, com as experiências e com as oportunidades que você teve. Então você para de ficar prestando atenção no outro e você passa a ter orgulho daquilo que você se tornou. E o orgulho é um dos sentimentos, gente, mais poderosos que existem. E ao mesmo tempo também um dos sentimentos mais renegados. Né? As pessoas, elas têm problema com o orgulho, né? É como se fosse ruim ter orgulho.
Mas eu quero dizer para você que é um tipo de orgulho que é muito importante. É um tipo de orgulho que é muito importante, tá? É o orgulho que você tem de ter chegado até aqui, apesar de todas as dificuldades da sua vida. É o orgulho que você tem de ter sobrevivido, quando muitas vezes a vida, inclusive, fez com que você namorasse com a morte. Isso é bem real para algumas pessoas, talvez algumas das pessoas que estão aqui. É o orgulho de, mesmo tendo vivido a infância que você viveu, passado pelas coisas que você passou, de você ter sobrevivido e hoje você poder ser um veículo, alguém que pode servir de alguma forma de instrumento para que a vida das pessoas seja um pouco melhor. Isso é orgulho. Isso vem do peito. Uma pessoa que não tem orgulho de si mesmo se sujeita a qualquer coisa. Você é um ser humano. Você não é um animal. Você não está dentro de uma colmeia. No seu DNA não está escrito aquilo que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Você é um ser capaz de escolher. Eu e você somos seres capazes de escolher. E é o orgulho, é essa autoestima, é aquilo que as pessoas estão chamando de dignidade aqui, que vai permitir que você faça movimentos na sua vida de fazer escolhas. Escolhas que respeitem a sua dignidade. Escolhas que respeitem a sua dignidade enquanto ser humano no campo dos relacionamentos. Quando você se reconecta com a sua própria história e perdoa, você se permite, por exemplo, quebrar padrões. Padrões, às vezes, que vêm atravessando a sua vida há décadas, de entrar em relacionamentos abusivos, de entrar em relacionamentos onde a pessoa não é parceira, de entrar em relacionamentos, às vezes, para salvar alguém, como se a gente fosse Mulher Maravilha, como se a gente fosse Superman. A gente olha para esse passado, para a menina, para a criança, porque criança aqui é uma metáfora. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E honra o que ela fez aquilo que ela sabia fazer. Mas você se lembra com riqueza de detalhes na parede da tua memória o que isso construiu por você, e você tem orgulho de, apesar de tudo isso, você ter chegado até aqui, e agora você não admite mais isso para a sua vida. Então, se é no campo dos relacionamentos, você passa a querer um relacionamento com alguém em que você possa dividir o peso desta vida, com alguém que seja parceiro. Se é no campo dos relacionamentos, se você sofreu e viveu um relacionamento abusivo 1, 2, 3 vezes, você começa a fazer escolhas de sair de relacionamentos que são abusivos. Se no campo dos relacionamentos você viveu a experiência de lidar o tempo inteiro com pessoas instáveis emocionalmente, agora você faz um movimento muito bonito na sua vida de procurar pessoas que são estáveis. Você muda, você quebra o padrão, justamente porque você conseguiu se reconciliar com a sua história e agora você tem orgulho do que você se tornou e você não aceita menos da vida. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? A maior parte das pessoas aí fora estão aceitando menos da vida porque não tem orgulho. Não é uma nem duas vezes que eu recebo na clínica mulheres magníficas, e que eu não posso falar assim, mulheres lindas, estonteantes. Sabe aquela mulher de tirar o fôlego? Mas que além disso, além de ser uma mulher de tirar o fôlego, sabe aquela mulher inteligente? Sabe aquela mulher que você passaria horas conversando porque o assunto rende? Porque conhece de história, porque conhece de filosofia, porque lê livros, porque viajou. Mulheres lindas, por dentro e por fora. Eu vejo todo dia isso na clínica. Aceitando menos da vida. Porque dizem, Ivan, mas é isso mesmo, né? No final das contas, a situação está um pouco ruim, né? É praticamente como se a gente reivindicasse o coronavírus, né? O Covid-19 não tem possibilidade de interação, né? Então é melhor eu ficar com isso aqui e garantir. Porque apesar disso, enfim, né? Serve. Você merece mais do que isso. Entende? E aqui eu quero falar para você no campo dos relacionamentos, porque eu poderia estar falando em qualquer campo, inclusive dinheiro aqui. Mas como eu já falei de dinheiro, eu quero falar hoje sobre o campo dos relacionamentos, tá?
Você merece mais do que isso. Escreve aqui, eu mereço mais do que isso. Na boa, velho. Na boa. Eu mereço mais do que isso. Eu tenho orgulho do que eu me tornei. Eu sei o que eu passei para chegar até aqui. E justamente por ter escalado o poço, o fundo do poço, eu mereço mais do que isso da vida. Diz isso para você. E aí aqui tem 2 movimentos, tá? Antes que vocês comecem a dizer, o Ivan então está estimulando todo mundo a se separar. Pelo amor de Deus, não é isso não. Tem 2 movimentos. Se você está dentro de um relacionamento, coloque nesse relacionamento as tuas necessidades. Não abra mão das tuas necessidades. Construa esse relacionamento para ser aqui, não para ser aqui. Construa esse relacionamento para ser aqui, não para ser aqui, embaixo. Explore todo o potencial desse relacionamento, que entregar para você tudo aquilo que você merece. Tente de todas as formas possíveis. Chame para o diálogo. Chame para o diálogo. Coloque limites. Diga o que você quer. Coloque isso no mundo, porque você merece mais da vida. Coloque isso no mundo. E se por um acaso, efetivamente, nada mudar, bom, você já fez a sua escolha. Você merece mais da vida. Mas se você não está num relacionamento, quando você for entrar no relacionamento, tenha um checklist. As únicas coisas na vida que nós não escolhemos é o nosso pai, a nossa mãe. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos por laços consanguíneos. Porque os irmãos que não são por laços consanguíneos, até mesmo esse nós escolhemos. Pai, mãe, irmãos. Só tem uma coisa da qual nós não podemos fugir da vida. Eu e você iremos morrer. Ou pelo menos deixar esse corpo, a depender das suas crenças. Mas você não aceita menos da vida. Para com isso, se você é homem, de dizer, não, mas as mulheres são assim mesmo, elas não são confiáveis. Então, essa daqui me maltrata, me trai e tal, mas ela é confiável nisso, daquilo. Para com isso. Se você é mulher, para com... homem é isso mesmo, sabe? Homem é assim mesmo. Homem é machista mesmo. Sabe? Homem manda calar a boca mesmo. Homem é... Para com isso. Para com isso. Quando você estiver se pegando pensando nisso, lembra dessa live e diz assim, eu mereço mais da vida, porque eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Eu mereço mais da vida. Então, quando você fizer esse movimento de merecimento mais da vida, tenha seu checklist. Não aceite qualquer coisa. Procure, investigue e trabalhe com valores. Vai por mim, tá bom? Vai por valores. Valor é muito mais importante que beleza. Valor. Você pode viver um inferno com Gianecchini. Diz aí uma atriz muito bonita, gente, eu não sei. Enfim, atual, não sei, eu sou péssimo com isso. Mas você pode viver um inferno com Gianecchini, você pode viver um inferno com uma... Não é com a atriz mesmo que eu tô falando não, tá gente? Eu tô falando assim, com alguém que tem essa beleza. Mas você pode ser muito feliz com um Gianecchini ou com uma pessoa que tem essa beleza, se existir confluência de valores. Valor é muito mais importante. Então, faz o seu checklist. Faz o seu checklist. Entendeu? Scarlett Johansson. Nem sei falar o nome dessa mulher. Lá vem Sandro. Sharon Menezes. Enfim. Vocês são ridículos. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, de verdade, brincadeiras à parte, porque eu falei isso aqui para poder descontrair, porque eu sei que o que eu estou falando é pesado, né? Tenha orgulho do que você se tornou. E quando você tiver orgulho do que você se tornou, você não vai aceitar pouco da vida. Você não vai aceitar pouco da vida.
Entendeu? Esse é o movimento que eu quero para você. Porque você merece mais dessa vida. Você merece muito mais dessa vida. Tá? Se reconecta com a sua criança. Muito obrigado por essa live. Tá? Muito obrigado. De verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante antes de ir. Compartilhe essa live no seu story, tá? Tira um print aí agora de mim. Vou parar e vocês vão tirar um print de mim, tá bom? Pronto, muito bem. Tire um print, compartilha no seu story, me marca e chama seus amigos, tá bom? Para que a gente possa fazer com que esse movimento aqui cresça cada vez mais. Eu que agradeço a vocês, tá? De verdade. E vamos fazer com que esse movimento cresça, tá? Tem muitas pessoas me perguntando sobre a formação PNL para terapeutas, tá? Tem algumas pessoas que estão me perguntando assim, Van, essa formação é só para quem é terapeuta? Não. Essa formação é para quem é terapeuta e quer uma especialização no campo da terapia breve, com programação neurolinguística, e para quem não é e quer se transformar em terapeuta, tá? Eu disse que ia esclarecer isso na live, ok? A gente vai abrir daqui a pouco as inscrições. O que mais, meu Deus, que eu tenho que falar com vocês? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, tá? De verdade, eu acho que é isso. E dizer que eu sou grato por essa live, que eu tenho 2 minutos para poder encerrar. Nós vamos fazer uma palestra que vai ser ao vivo. O título da palestra vai ser assim: 3 passos para que você possa viver de terapia, faturar 5 vezes mais e ter uma lista de espera. Certo? As pessoas que se cadastrarem nessa palestra ao vivo, que vai ser pelo YouTube, se você estiver lá, você vai ter acesso a uma condição especial. Por isso que eu não vou dizer aqui quanto é. Depois você vai ver muito a gente falar sobre isso aí, tá bom? Mas se cadastre nessa palestra assim que você ouvir. Quando você vê que a gente lançar, você se cadastra nessa palestra, porque as vagas são limitadas, tá bom? E a gente vai informar tudo. Eu quero até aproveitar essa semana para falar dos bônus, tá? Alguns bônus que vão ser magníficos. E amanhã eu vou começar a falar sobre isso, tá? Para vocês. Tá bom? Gratidão, de verdade, por vocês estarem aqui. E vamos continuar crescendo junto, tá bom? Eu vou salvar essa live no meu IGTV. Eu quero que você vá lá, compartilhe com outras pessoas. Já disse, tira uma foto desse story, publica e me marca, tá bom? Um abraço e um beijo. E eu espero que seja útil para você. Compartilha isso com alguém que está precisando ouvir isso nesse momento, tá bom? Compartilha. Vamos lá, tchau.